Salve, galera do De Olho no Jogo! Estamos de volta hoje para falar de mercado mais uma vez, um tema que a gente sempre trata com muito carinho aqui no nosso espaço. E hoje vamos falar de Ricardo Oliveira, novo reforço do Coritiba. Seria a solução para o ataque? Esse já é o assunto. Mas antes de eu conversar com o André e também com o Daniel, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e comentar na sequência, né? Você vai ouvir aqui o Daniel e o André sobre essa contratação. Você pode opinar, evidentemente, deixar o seu comentário aqui no espaço que está destinado. Beleza? Combinado isso? Eu vou começar com o André Ribas, porque o cara tá patrocinado, André. Que isso? Você é o nosso Merchan Neves. Tudo bem, Andrezão? Ricardo Oliveira, é solução ou não? Tudo certo, Guilherme? Um abraço também para o Daniel. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal e que está curtindo esse vídeo. Olha, no Coritiba eu acho que é a solução final, né? A solução do desespero. É a medida desesperada da diretoria do Coritiba para evitar o pior, que é o rebaixamento. A diretoria do Coritiba, nesses últimos anos, vem, na minha visão, cometendo erros atrás de erros, assim... para tapar um buraco, vem cometendo um erro em cima, e isso vai saindo um pouco da linha do que prometeu ali na eleição. E o Ricardo Oliveira sai muito desse perfil que a diretoria tanto falou no começo das eleições e não seguiu nada, né? Então, mas no Coritiba ele chega como a solução. É um jogador experiente, 40 anos, a gente sabe que estava parado desde abril, né, Piva? Que ele estava sem atuar. Desde abril sem atuar. Mas eu conversei até com alguns colegas lá de BH. Ele é um jogador que se cuida muito, né? E ele o físico dele, ele ficou treinando em casa, é um cara que é conhecido por cuidar muito do corpo e tudo isso. Mas é um tempo grande sem jogar, né? Para um jogador de 40 anos, entrar num campeonato assim, vai entrar totalmente sem ritmo. Não sei como que é a ideia do Coritiba, se ia dar um tempo para ele, 1 ou 2 semanas, ou já colocar ele já no final de semana como medida de emergência, né? Como colocar ontem já colocaria. É por aí. Então, cara, eu vejo como uma medida de emergência. Não dá para negar a qualidade técnica do Ricardo Oliveira. Ele é um jogador que, apesar da idade, ele lê muito bem os espaços. É um jogador inteligente. E, claro, olhando esse ataque do Coritiba, não dá para falar que ele não vai somar. Ele é melhor que todas as opções que o Coritiba tem. E é um centroavante, né? Coisa que o Coritiba não tem como opção no elenco. Então, além de criar essa possibilidade, ele chega na visão da diretoria, com certeza, para ser a solução e a última solução. Ô, Piva, até para passar a bola para você, né, para a gente seguir a conversa, acho que é só importante a gente contextualizar esse período que ele está sem jogar. Né? Ele não joga desde março, mas não é por uma lesão grave, algo que tenha deixado ele inativo. Ele sai do Atlético Mineiro em março, porque o futebol para em março, e aí tem uma rescisão de contrato com o Galo, ele não é aproveitado pelo Sampaoli. Então tem uma explicação, mas é claro que tempo é tempo, né? Você pode ter aí contextos, explicações diferentes, mas é um período grande sem jogar, Piva. E mesmo, Guilherme, que ele seja um jogador que se cuida muito, sempre foi a carreira inteira reconhecido dessa forma, e até a forma física, a aparência que ele chega aqui, é o mesmo Ricardo Oliveira que você via ali há 6 meses no Atlético, mas, cara, o jogo é diferente, o treinar por conta, mesmo que você tenha os melhores profissionais envolvidos, e o treino do dia a dia do futebol também é diferente, então tem muitas questões no meio disso tudo, que gera preocupação, porque quando você fala de uma idade tão avançada, a desaceleração, ela vai ser de uma hora para outra mesmo, ela não vai ser assim, o cara está tempos dando sinal de desaceleração, e o próprio Ricardo Oliveira tem nos números algo que indica isso, porque ele termina o ano passado, se você pegar, Guilherme, com 14 gols. Você pensar, 14 gols no ano, não era titular absoluto, não é um número legal. Ruim. Mas 13 foram marcados até abril. E 7 no Mineiro. 5 na Libertadores. De abril a dezembro ele fez um gol, que foi no Campeonato Brasileiro. Ele no Campeonato Brasileiro, tendo as 38 rodadas à disposição, ele fez 2 gols. Um logo no início. Não é desse ano o declínio, né, Piva? Exato. Então, são processos, são indícios que estão vindo ali, mas o maior indicativo é de uma hora para outra. E esse número eu acho bem alarmante. O cara até abril estava numa pegada, 13 gols marcados em 4 meses, espetacular, mas aí nos últimos 8, apenas um. Nesses 3 meses que ele jogou no Galo 2020,
apenas um também. E aí o aspecto principal dessa contratação do Ricardo Oliveira, que é desespero sim, tanto é que o presidente Samir Namur banca essa contratação muito após o 4-0 que o Coritiba sofreu do Fluminense, porque era uma negociação que vinha acontecendo ali há alguns dias, contatos, até tinha divergência salarial, mas Coritiba não estava ali disposto a fazer, não estava fechado o negócio. Após o 4-0, a negociação começou a andar, ou pelo menos no dia do 4-0, a negociação começou a andar de forma mais rápida. Então foi na base do desespero. Mas a grande questão que para mim deixa a pulga ali atrás da orelha, Guilherme e André, o Ricardo vai jogar no Coritiba, porque o Coritiba não tem ninguém hoje no setor. Então, mesmo que ele não jogue já contra o São Paulo, contra o Grêmio vai estar em campo, seja titular, seja banco de reservas. Mas muita gente está aprovando a contratação do Ricardo Oliveira usando o argumento: veja o gol que o Robson perdeu contra a equipe do Fluminense. Esse o Ricardo Oliveira fazia. Esse ele fazia. Qualquer Só que agora me aponte outros gols que os centroavantes do Coritiba perderam. O Igor Jesus, o Sassá, o próprio Vanderlei, quando teve oportunidade, cara, eles não recebiam bola. O que mais teve uma do Robson, né, no último jogo em casa só. Mas o Robson é uma característica bem diferente. O Robson é um cara que se movimenta muito. E foi um lance que ele se projetou, né, no passe do Bueno, bem lembrado. Exato. O centroavante, o referência, recebe pouquíssima bola no Coritiba. Então, eu não acredito que verdade. Uma simples contratação, por melhor que seja o Ricardo Oliveira, que ele volte a ser o Ricardo Oliveira de 5 anos atrás ali, vai resolver totalmente o problema do Coritiba, não. E nesse momento, com o campeonato em andamento, tanto tempo sem jogar nessa idade, é investimento que eu não faria. Se fosse ali há uns 3 meses, quando estava tudo paralisado, ia dar um tempo para o Ricardo Oliveira começar a Série A, aí eu acho que seria um outro cenário. Mas nesse desespero aí, sei lá, não me parece algo que vá dar certo, não. Se tiver errado, não tem problema algum em admitir, reconhecer aqui. Mas até pelo jeito que esse time joga, Guilherme, é difícil imaginar que um centroavante vai resolver o problema, por melhor que ele seja. Guilherme, até para a gente ouvir sua opinião antes, eu costumo sempre fazer um paralelo nesse tipo de contratação, né? Para a gente ver quais são os pontos positivos do jogador que está vindo e os negativos. E quando você coloca na balança o Ricardo Oliveira, você coloca muito que ele fez lá atrás, né? E a gente está falando de lá atrás, pelo menos no último ano e meio, assim, que o Piva lembrou que foi o começo da temporada. E quando a gente vai colocar os pontos negativos, a gente já lembra, um jogador que está parado desde março, 40 anos, não é um salário também barato, né? Pelo que circula, é um valor alto para o Coritiba, é um valor dos mais altos ali no Coritiba. Então, se você coloca e todos esses pontos na balança, é uma contratação a curto prazo, é resultado ali para o Coritiba querer ficar na Série A. É a única coisa que vai fazer valer a contratação do Ricardo Oliveira, se o Coritiba conseguir permanecer na Série A. É um tiro curto, e o que mais me deixa assim inquieto, porque é um tiro curto que o Coritiba tenta todo ano. A gente não está falando aqui de uma novidade. O Coritiba está nessa medida de emergência hoje. Não, é todo ano o Coritiba tem que apostar em algo, porque não consegue esse planejamento a longo prazo. E daí você entra num ciclo vicioso, né, Guilherme? Bom, para mim o ponto mais preocupante é justamente o desespero, porque essa não é uma contratação normal. Ela é anunciada na manhã pós-goleada por 4-0. Isso é muito sintomático de um clube que quer, mais do que uma resposta técnica, e é óbvio, quando você contrata um atacante como o Ricardo Oliveira, você também pretende que ele resolva os seus problemas, mas você quer, acima de tudo, uma resposta imediata para a torcida também. E aí você acelera esse processo, aceita, obviamente, as questões pedidas pelo jogador, porque o Ricardo Oliveira ficou confortável para negociar. Sim. Ele está parado, mas ele negocia com um clube que não tem atacante e que está na zona do rebaixamento. Então, para ele, está confortável. É o Coritiba que precisa dele. Ele tem a necessidade do Coritiba, mas ele poderia encontrar outro tipo de mercado parecido com esse. E aí o Coritiba tem que ceder a questão do contrato, a questão do valor. E aí você traz um cara para resolver o teu problema no domingo que não joga desde março. Essa é a grande questão. O Ricardo Oliveira, a questão da idade, claro que ela é importante para a gente saber o que ele pode apresentar ou não, mas eu ainda vejo como sendo um cara útil. O problema é
a utilidade desse cara nesse momento, tendo que jogar domingo e quarta. O contexto, né? O momento é muito problemático e ainda tem essa questão técnica da equipe. Claro que trazer só um centroavante não é o único problema do Curitiba. O Curitiba tem outras questões, mas precisava melhorar o centroavante, a posição de número 9. O Ricardo Oliveira, ele pode ser capaz de melhorar esse rendimento, até porque ele é muito ruim até agora. O Curitiba tem o pior ataque. A questão é por quantos jogos e se o time vai entregar o que ele precisa também, que é entregar alternativas de jogo, entregar criatividade. Os números do ano passado, eles não são bons, mas mesmo assim, para um cara de 39 anos, eu acho que tem uma boa notícia ali, que são os 46 jogos. Porque, normalmente, quando você vai enxergar um cara com essa idade, você precisa entender quantas vezes ele vai entrar em campo. E depois, a segunda questão é se ele vai entrar em campo com qualidade. Fato, faltou qualidade para ele no restante de todo o ano, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas só o fato dele ter disputado tantos jogos, 46, sendo 38 como titular, já é um número relevante, porque ele terá que estar em campo no Curitiba. A questão é se ele vai aguentar um calendário tão apertado como esse. Então, o desespero, o contexto de calendário e a necessidade de uma solução imediata é o que mais me deixa em dúvida para acreditar que o Ricardo Oliveira seja a solução. Porque nem a diretoria acreditava. Nesses moldes, nem a diretoria. Nem ela. O 4x0 demorou para coisa andar. O 4x0 assustou todo mundo. Até porque, Piva, acho que é uma outra questão aí, André e Piva. O discurso que estava sendo vendido até pelo Jorginho era de uma melhora, era de um time que seria mais organizado, e para mim o jogo de segunda é um choque de realidade para isso, né? Ele escancarou que não estava acontecendo nada disso. E Piva, você que é o nosso homem do mercado, que outras posições o Coritiba aí está trabalhando, pensando no ataque, um jogador de beirada, o que o Jorginho quer para essa equipe, para então buscar um time equilibrado? É que agora ele vai esperar o Cerutti, era para ter chego semana passada aqui em Curitiba, nessa semana aqui em Curitiba, no final de setembro, e não conseguiu ainda sair da Argentina. A expectativa é que chegue semana que vem, a janela abre dia 13 aí para ser registrado. Matheus Oliveira foi confirmado e pelo menos mais um atacante deve pintar. Mas o que me preocupa aí nessa questão envolvendo o Ricardo Oliveira é que a gente está falando de Matheus Oliveira, Cerutti, Ricardo Oliveira, aí se você amplia um pouco mais a conversa, Sarrafiori e Ramon Martínez. São todas contratações de atletas que não vinham jogando com regularidade e com frequência. O caso do Sarrafiori e do Ramon até diferente, o Hugo Moura também se pode pôr nesse mesmo pacote. O caso desses três até um pouco diferente, porque estavam ali treinando, estavam à disposição dos treinadores. Mas o Matheus não joga há 1 ano e meio. O Cerutti também. Sei lá qual foi o último jogo dele. O Ricardo Oliveira... O Ricardo Oliveira, 6, 7 meses aí, sem estar treinando no dia a dia de um clube. Cara, é muita recuperação. É você recuperar muita gente para recuperar o time. Então, são sinais que preocupam. Agora, por outro lado, eu vejo algumas boas notícias, pensando nessa contratação do Ricardo Oliveira. Primeiro, se o Coritiba conseguir recuperar o Neilton, que também está se arrastando aí essa volta do Neilton, já praticamente uns 2, 3 jogos a gente fala, o Neilton vai voltar e nem no banco fica. E o Ricardo Oliveira conseguir jogar com regularidade, com frequência, isso eu acredito que ele vai conseguir, o ataque do Coritiba começa a ganhar outra cara. Você tem ali Robson, Neilton e Ricardo Oliveira, você já passa a ter uma perspectiva. Aí vai esbarrar na questão coletiva. Vai dar condições desse time criar oportunidades, vai dar condições de colocar Neilton e Ricardo Oliveira em condições de criar jogadas perigosas, mas você começa a criar perspectiva. O Coritiba, nesses últimos jogos, com o Robson improvisado, com todo o respeito ao Robson e sem nenhum atacante no banco de reservas, você falava, cara, o time não vai fazer gol nunca. Até se espantava quando conseguia uma oportunidade tão clara como foi a que o Robson perdeu. Agora você passa a ter uma perspectiva. Se é a perspectiva suficiente para mudar o patamar do time, aí eu tenho as minhas dúvidas. E o outro cenário positivo que eu vejo com a volta do Ricardo Oliveira
o Coritiba está trazendo de volta o Pablo Tomás, atleta que foi emprestado ali no início do ano, quando o Coritiba decidiu ter Sassá, Igor Jesus e o Vanderlei como centroavante. O Ricardo Oliveira, mesmo que não consiga jogar, ter o desempenho que se espere dele dentro de campo, fora de campo, o exemplo para o Pablo Tomás vai ser bem interessante. Algo bem melhor, por exemplo, do que o Coritiba vinha tendo como referência ali com o Rodrigão e Sassá nos últimos anos, que se o campo não correspondesse, você não ia conseguir aproveitar muita coisa. O Ricardo Oliveira, nessa questão de formação ali para o Pablo Tomás, o menino do Flamengo, grupo também, né? Viel, o Rodrigo Muniz, nesse aspecto o Ricardo acho que vai conseguir contribuir bastante. Vamos torcer para que seja o suficiente. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, mas esses dois aspectos vejo como positivos. Muda um pouco a cara do sistema ofensivo do Coritiba, você passa a ter alguma perspectiva. E aí a questão de formação ali dos jovens jogadores, um exemplo positivo, isso eu acredito que o Ricardo tem total condição de dar. Eu acho que essa parte é interessante, Guilherme, só para complementar mesmo curtinho aqui, o profissional, né, o atleta Ricardo Oliveira, isso é importante, a gente sabe o exemplo que ele é nessa parte, e isso é querendo ou não, um aspecto positivo ali para estar somando ao grupo do Coritiba. O Ricardo Oliveira fez o último gol em março, né, contra o Afogados na Copa do Brasil, foi até na noite que o Galo foi eliminado e agora tem essa possibilidade de se recuperar e ajudar o Coritiba numa recuperação. Acho que é importante registrar o seguinte, né, o Ricardo Oliveira, ele é um dos melhores 9 da história recente do futebol brasileiro. O que esse cara jogou é impressionante. Agora, o que a gente está tratando aqui é a expectativa por um outro jogador. Qual o Ricardo Oliveira, né? O Ricardo Oliveira de 40 anos, que não joga há 6, 7 meses, um cara que até conseguiu fazer muitas partidas em 2019, e repito, para mim essa é uma boa notícia, apesar de ter faltado gols, qualidade, até estatística ali, né, para a função de centroavante, mas ele é um cara que tecnicamente ele é diferente. Agora ele precisa estar em campo, esse é um desafio para ele, que ele conseguiu fazer no ano passado, e precisa ter um time que também renda e traga oportunidades para ele fazer a diferença. Vai ser bastante curiosa aí esse casamento, né? Curioso esse casamento entre Coritiba e Ricardo Oliveira. Tem alguma chance dele estrear no domingo, né? Para quem está acompanhando a gente agora, tem alguma chance, Piva e André? Alguma coisa do noticiário do Coritiba que apresente isso como tendência? Eu conversei hoje, Guilherme, com pessoas do G5 ali do Coritiba, e acreditam que tratam como mistério, evidentemente, o Jorginho só vai revelar isso também, acredito que momentos antes da partida, mas consideram mais provável o Pablo Tomás jogar essa partida do que o Ricardo Oliveira. Do Ricardo Oliveira, o que eles não descartam é ele aparecer no banco de reservas, aí talvez até o Robson, mais uma vez, improvisado como centroavante, ou até o Pablo Tomás, que vinha jogando no Red Bull, ser lançado já como titular e devolver o Robson para o lado do campo e o Ricardo ali como opção para o segundo tempo. Eu acredito mais nessa hipótese, algo que não me agrada se o jogador chega e já vai jogado ali aos Tubarões, mas a realidade do Coritiba acaba sendo essa. E um outro aspecto do Coritiba que eu acho que o Ricardo Oliveira pode entregar ali a mais, até pela inteligência de jogo dele, Guilherme, se você lembrar a final do Campeonato Paranaense, claro, era até outro treinador, era outro time, outro treinador, mas o Coritiba conseguia boas jogadas pelo lado esquerdo, com o William Matheus apoiando, ali o Robson movimentando, mesmo que errando ali no gesto técnico. A única jogada do time ainda. Só que não conseguia a conclusão. O Ricardo, dando presença diária, com a inteligência que ele tem movimentando, pode devolver ali um bom setor para o Coritiba e contribuir para a jogada. Então, não vejo o Ricardo sendo o salvador da pátria, que muita gente está apostando, mas que ele vai melhorar o ataque do Coritiba, isso eu não tenho dúvida, porque hoje o ataque do Coritiba é bem ineficiente. Guilherme, só para fechar, o Coxa acabou de oficializar 100%, né, o Ricardo Oliveira, só para passar aqui as informações, confirmando então o contrato em definitivo até maio de 2021, ele já foi aprovado nos exames, então tá tudo certo, agora é só sair no bid, né, Piva, para pelo menos estar à disposição no final de semana. Isso, ele ainda não foi regularizado. Maio de 2021 ele pega até o final do Campeonato Paranaense, né? Isso. Um calendário diferente, vai pegar até o final do Campeonato Estadual. Então, Ricardo Oliveira, novo reforço do Coritiba, analisado aqui no De Olho no Jogo, por favor. Vocês colocariam ele para jogar já ou não? Com certeza.
Com certeza. Que na situação que o Coritiba tá, né, atual, ele foi contratado para isso, para essa emergência. Eu não eu acho que ele... Apesar, assim, claro. Quem sabe no banco começar, mas se ele tiver no bid fisicamente bem, eu acho que ele tem que estar. Eu colocaria para jogar por. Claro, tem o Pablo Tomás, que é um cara que pode ser útil, e acho um jogador bem interessante, com muito potencial. Foi um empréstimo que, para mim, não fez muito sentido, porque você conta com o Vanderlei e não conta com o Pablo Tomás, enfim. O Vanderlei é sempre uma situação difícil de explicar. Mas, em condições, o Ricardo Oliveira, sim, colocaria para jogar, até por ser uma função muito específica, né, de poucos toques na bola, provavelmente, ainda mais com esse desenho de Coritiba e São Paulo. Deve ser um São Paulo muito tempo com a bola e um Coritiba jogando mais pelo contra-ataque. Colocaria pelo poder de decisão que ele tem. Óbvio, é certo colocar, é bacana, é o cenário ideal. Não é. Mas a contratação, ela já parte, ela já nasce de um cenário que não é ideal. Por isso eu colocaria para jogar. Beleza, gente? Fechamos, então. Deixa aí seu comentário para a gente, deixa a sua opinião, por favor, sobre Ricardo Oliveira, seu comentário sobre o boné do André também, que é muito importante para ele continuar com esse merchan durante as participações dele no De Olho no Jogo. Deixe seu like e, por favor, se inscreva no canal, você que está chegando agora conhecendo o De Olho no Jogo. Valeu, até a próxima!